upgrade do software MCosmos. Espero que todos estejam bem. Boa tarde novamente, espero que todos estejam muito bem. Com grande satisfação que iniciamos mais uma vez aqui um dos nossos webinários da Mitutoyo, dessa vez falando de um tema importantíssimo, as vantagens essenciais do upgrade do MCosmos. Estaremos com colaboração da equipe da Mitutoyo no nosso chat, e qualquer dúvida vocês podem digitar para esse pessoal e fazendo suas perguntas enquanto eu vou transcorrendo sobre a apresentação. Então, vamos começar? Vamos lá. O MCosmos, não sei se todos sabem, é uma sigla, né, criada pela Mitutoyo em 1996 para nomear o seu conjunto de softwares modulares, né? Em inglês, isso é um acrônimo, né, chama-se Mitutoyo Control Open System Modular Operation Support, que basicamente quer dizer o seguinte: é um sistema modular, aberto, controlado da Mitutoyo, né? Esse sistema inclui todos os softwares de aplicação de medição tridimensional das máquinas da Mitutoyo, nessas séries que surgiu nesse intervalo de ano nos últimos 25 anos, desde 1996 até agora. Vou explicar um pouquinho sobre essas possibilidades de aplicação. Uma das razões para você fazer um upgrade é ampliar a funcionalidade. Como ampliar a funcionalidade? Uma das formas é acrescentando módulos novos que você não tenha. Todas as máquinas trabalham basicamente com o módulo GeoPack, de medição de geometria regular, mas a Mitutoyo tem uma série de outros produtos complementares que faz parte desse pacote modular da MCosmos. Por exemplo, o GearPack, que é um software de medição de engrenagens, né? Ele é específico para medir engrenagem e dar relatório com aqueles seus parâmetros específicos. O MAFS é um outro software específico para escaneamento de perfis aerodinâmicos. São hélices, peças aeronáuticas, tem um perfil muito específico em sua curva e há um software só para isso. O VisionPack, que é um software para medição ótica, quando você acrescenta uma câmera tridimensional, transformando essa máquina numa estação multissensor com grande capacidade de medição sem contato. O SurfPack. O SurfPack é um software de medir rugosidade quando está acrescentado na máquina o sensor de rugosidade, que é possível ser instalado num cabeçote. O MSurf, que é o software de digitalização a laser, né? Ele é para levantar topografias e superfícies complexas. RoundPack CMM é um software aplicado na máquina de UID que traz as funcionalidades do medidor de circularidade, trazendo relatórios bastante complexos para perfis e erros de formas circulares, né? Um desses relatórios bastante incomum e que esse módulo propicia de você ter na máquina é o estudo das harmônicas, estudo de frequências de um perfil. É possível acrescentar ainda o FormPack CMM, que é um software para análise de perfil, é o mesmo software do perfilômetro, do nosso ConTracer, onde você atribui à máquina funcionalidades complexas de análise de perfil, desde comparação com o modelo matemático do CAD, a cotação e rotinas de medição automática para cálculo de perfil. A interface com o CAD/CAM, o Transpac, né, que serve tanto para enviar quanto para receber perfis e modelos de CAD e CAM. Isso tem uma série de aplicações em engenharia reversa, inclusive. Programação offline, existem algumas possibilidades de programação offline atualmente na linha da Mitutoyo. A mais conhecida é o CAT-1000P, que nos últimos anos ajudou bastante as empresas a adiantarem o processo de programação, né? A máquina é muito efetiva no que ela faz, mas ela precisa ser programada. Essa programação exige um tempo e, às vezes, uma experiência. Com o uso do CAT-1000, você pode importar o modelo matemático diretamente do software e aí você facilitar o processo de preparação do programa, ganhando bastante tempo e assertividade nessa preparação. O MyCAT Planner é um módulo mais novo, que foi lançado nos últimos anos, inovador, porque ele trabalha com a programação automática. É uma espécie de programação offline, só que praticamente instantânea. A partir do modelo GDT, com as informações do produto incorporado, o famoso PMI, um arquivo onde venha as tolerâncias
de GD&T da peça incorporada no modelo matemático do CAD, importando esse arquivo, eu posso fazer um programa instantâneo. O que eu chamo de instantâneo? Um programa que você levaria 7 a 8 horas para fazer, você pode fazer isso de 10 a 15 segundos. É um tempo realmente muito pequeno, o que garante uma produtividade muito grande na preparação da rotina de medição para usar o software. O MergeLink é um desses fantásticos módulos que integra o universo do Cosmos, né? O MergeLink, ele é um software de controle estatístico de processo em tempo real. Software de controle estatístico não é uma grande novidade. A grande novidade do MergeLink é que ele subiu, ele escalou a aplicação e se tornou um gerenciador geral de produtos e equipamentos da Mitutoyo, permitindo, além da análise de capabilidade, você ter um monitoramento em rede online. O Scanpack, para análise de perfis comuns, ele é um pouquinho diferente do Formipack, que é para análise de perfis mais comum. O CAT-1000S, que é para análise de superfícies complexas. Esse também serve para comparar pontos no espaço contra um modelo matemático. Então, aquelas peças que têm superfícies mais complexas, como uma peça estampada ou uma cavidade no molde, por exemplo, às vezes não faz sentido você ficar medindo distância, largura, raio, tal, como cotas individuais. Você tem que olhar o perfil como um todo e comparar o modelo matemático com a peça real e obter os seus desvios vetoriais no espaço. É muito aplicado o CAT-1000S também. Ampliação de funcionalidade. Outra razão muito boa para você fazer um upgrade é a ampliação de funcionalidade no sentido de você interpretar como são configurados os módulos da Mitutoyo atualmente. Hoje a gente comercializa, né, o MCosmos 1, o 2 e o 3. O MCosmos 1, ele vem com um pacote standard, o GeoPack, aquele essencial, aquele que controla os movimentos da máquina e aquele que faz a medição de geometria. Os demais módulos, o CAT-1000P, S, Scanpack, que eu expliquei no slide anterior, eles são todos opcionais nesse pacote MCosmos 1. No pacote MCosmos 2, são standard o GeoPack, para perfil, geometria, o CAT-1000 para programação offline e o S para superfície. Sobra como opcional o Scanpack para análise de contorno. E no módulo MCosmos 3, você tem os 4 pacotes fundamentais, o GeoPack, CAT-1000P, CAT-1000S e Scanpack, como standard. Essas formas de comercialização têm o intuito de facilitar a compra pelo lado do cliente, porque à medida que se avança do MCosmos para 2 e 3, você vai ganhando em funcionalidade, mas não vai acrescentando proporcionalmente no preço. Então, é como se são pacotes técnicos que vale a pena comprar pela adição de funcionalidade sem a equivalente ou proporcional adição no preço. Segurança contra vírus e ataque. Atualmente, essas são uma das razões que eu acho mais importante para você fazer um upgrade, por causa da segurança contra os vírus, né? E ataque de hackers, que é famoso no mundo inteiro atualmente. A gente tem uma história de desenvolvimento do sistema operacional Windows, né? Que começa aqui com o Windows 98, relacionando essa história do sistema operacional com a versão do nosso MCosmos, né? Então, em 98, o MCosmos funcionava na versão 1.5 para o Windows 98. Esse sistema operacional, ele teve o fim do seu suporte principal, né, no anos 2000, e o seu suporte estendido em 2006. O que é o suporte principal e o suporte estendido do Windows da Microsoft? O fim do suporte principal significa que você não terá mais evolução do software, mas você continua tendo suporte gratuito das funções de segurança, né? As demais funções, quando se passa para a parte do suporte estendido, ela só podem ser adquiridas se pagas. E a partir do fim do suporte estendido, você não tem suporte algum. E aqui que entra a vulnerabilidade, né? Se você compra o sistema operacional, em 1 hora estende o suporte principal. Tudo bem, você tem 5 anos mais de intervalo para fazer atualizações de segurança e continua sendo gratuito. Mas depois de 5 anos, se esgota completamente essa atualização de segurança.
Isso significa, na prática, que o seu antivírus vai ficar desatualizado e você está vulnerável a ataques. No geral, as empresas que têm uma tecnologia, um gerenciamento de TI bem apurado, ela vai impedir que esses computadores fiquem na rede. Porque se ele estiver na rede, ele põe em risco, além daquele computador, todo o sistema da empresa, né? Então, a vez que o suporte é estendido, esses computadores são obrigados a desconectar da rede. Então, além do risco do vírus, você sofre o risco de ficar desconectado do resto da empresa por não poder ligar o computador onde está tridimensional na rede. Essa evolução vem desde o Windows 98, 2000, XP, Vista, Windows 7, Windows 8 em duas versões, 32 e 64 bits, Windows 10 também em duas versões, 32 e 64 bits, e logo estamos começando aí com a versão do Windows 11. A gente já visualiza aqui uma previsão, né, para fim do suporte principal do Windows 10, né? Essa previsão, na verdade, se concretizou já o ano passado, a gente já entrou agora na fase do suporte estendido. Então, a gente tem aí, estamos em 2021, nós temos mais 4 anos de suporte estendido para a versão atual do Windows 10. Então, logo, o Windows 10 também vai estar fora de linha, né, sem suporte estendido, quer dizer, já está fora de linha, mas sem o suporte estendido. Então, todas as máquinas onde estão instaladas essas versões de sistema operacional ficam vulneráveis. Então, uma boa razão para fazer o upgrade do MCosmos é trocar o sistema operacional, deixando ele seguro, conectável à rede e com mais funcionalidade, como a gente tem falado aqui. Uma outra razão importante é a atualização tecnológica, né? A atualização tecnológica, ela é ligada com muitos fatores, mas um que está bastante em voga hoje é a adequação à indústria 4.0. É muito comum a gente receber ligações aqui na Mitoy de clientes perguntando: o que vocês têm de soluções para a indústria 4.0, né? E a gente tem várias soluções, uma delas é fazer o upgrade do MCosmos. Por quê? Porque quando eu faço o upgrade do MCosmos, eu trago ele para a tecnologia atual, que amplia muito a sua conectividade, tanto através da adição de placas I/O, né, placas de entrada e saída analógica, comunicação com CLP, robô, como através da extensão de funcionalidade para conectar sistema Profinet e Profibus, que são sistemas de rede, mas não essa rede comum que a gente conhece, são sistemas de rede industriais. Esse sistema de rede industrial é bastante robusto e é o que garante a aplicação em automação. Então, como indústria 4.0 é um sinônimo de automação, para você conectar uma máquina de medir com a célula transfer, um robô, um CLP, através dessas tecnologias mais recentes, você tem que ter o software atualizado. Então, uma excelente razão, né, atualizar o MCosmos para se adequar à indústria 4.0. Uma outra razão também, até um pouco menos técnica, mas ela existe também, que é a melhora da imagem corporativa, né? Quantas vezes você ficou preocupado de estar com um computador lento ou disfuncional a receber o seu cliente ou uma auditoria? Quem nunca, né? Quem nunca passou por isso, né? A situação da figurinha aqui, o rapaz apavorado, um computador bem antigo, né? Você vê pelo monitor aqui, por estar recebendo uma auditoria, morrendo de medo aí do computador travar, funcionar lentamente ou não se prestar ao seu uso. Até às vezes funcionando, não consegue executar determinadas funções por falta de memória, de processamento, enfim, vários fatores de arquitetura de software que obrigam a atualização. Às vezes existem pessoas que tentam instalar uma versão mais nova de um software no sistema operacional antigo inadequado. Pode até funcionar por um lapso e pode funcionar e ter um monte de problema, né? Então, por isso que a gente recomenda essa atualização, lógico, usando essa imagem corporativa para melhorar a impressão sobre a empresa, trazendo ela para um status de equipamento mais tecnológico, equipamentos mais modernos, como máquinas como essa, que nem a MyStar, que é preparada para trabalhar com robô e conectável em rede, né? Então, essa é uma tendência bastante importante que justifica o investimento em upgrade de MCosmos. Uma outra razão bem importante, né, inclusive normativa, é o atendimento a normas internacionais. Todos sabem que as normas mudam, elas mudam
até hoje em dia um pouco mais rapidamente do que antes, porque tenta-se acompanhar a tecnologia vai mudando, as regras de segurança vão mudando, regras de metrologia vão sendo desenvolvidas, e normas importantes como a ASME, a ISO internacional, a GIS japonesa, a ASME americana, a evolução dessas normas obriga o nosso desenvolvimento do MCosmos, criando funcionalidade, adicionando valores no software para que ele possa atender essas normas internacionais, né? Então, uma razão também bastante importante aí para fazer um upgrade é se adequar a essas normas e você ter uma aplicação garantida para agora e nos próximos anos. Empresas multinacionais sentem mais isso, porque tem constante troca de tecnologia, ou desenhos com a sua matriz ou com seus clientes, e às vezes se surpreende recebendo um desenho que tem uma anotação de uma tolerância GD+T, que não há como medir num software antigo, por isso a importância da atualização. Uma outra razão bastante interessante para você aplicar aí um upgrade do MCosmos é a aplicação do controle estatístico de processo, né? O controle estatístico de processo não é novo, ele é uma técnica antiga do final dos anos 60, né? Mas que teve a sua vida bastante revigorada nas últimas 2 décadas por causa da importância do gerenciamento dos dados. Então, além de você fazer o controle estatístico de processo em tempo real, que significa medir e ter o resultado instantaneamente sendo delineado na sua tela, aqui que nem está mostrando no filminho, os dados sendo alterados, calculando a carta controle, o histograma, o diagrama de capabilidade, todas as análises de tendência, tudo isso em tempo real. Além disso, o software de estatística, o MergeLink, ele se tornou um grande gerenciador de processo, né, e de todos os meios de medição que uma planta tem. Ele é conectável em tempo real às nossas máquinas, através de uma conexão software para software entre o MCosmos e o MergeLink, ou através de instrumentos também, que podem enviar dados com fio ou sem fio, né, a tecnologia que a gente chama de wireless. No caso da Mitutoyo, o produto chama-se Wave, que faz a transmissão por radiofrequência. Então, uma razão muito boa, né? Aplicar o CEP, o controle estatístico de processo em tempo real, com instrumentos, com equipamentos na sua fábrica. Um fato bem ligado com a aplicação do MergeLink está, de novo, né, a conexão com a indústria 4.0 ou Smart Factory. Por quê? Porque através da aplicação desse software, você pode ter vários instrumentos ou equipamentos em vários pontos da empresa, tendo monitoramento remoto em tempo real em qualquer lugar do mundo, né? No extremo, né, um diretor de fábrica pode estar viajando para uma operação em outro país e lá ele precisa comprovar a capabilidade do seu processo, ele precisa, entre aspas, vender a sua qualidade, e ele simplesmente entra na tela, loga com a sua senha, usuário-senha, acessa a sua rede pela internet, e de lá mostra em tempo real todas as áreas da fábrica que tiver usando esse software, seja para medir com um rugosímetro, um durômetro, uma tridimensional, um projetor de perfil, um perfilômetro, ou instrumentos convencionais como paquímetro, micrômetro, relógio comparadores, etc. Né? Então, é uma aplicação assim, de vanguarda, utilizar o MergeLink para o gerenciamento de controle estatístico geral da empresa. E para usar o MergeLink em máquinas de medir, você tem que estar com o software MCosmos atualizado. Então, você faz uma atualização por causa dos outros fatores de segurança, acrescenta o módulo chamado MergeLink e ganha toda essa funcionalidade atual, né? Uma outra boa razão é para estar acompanhando as tendências, né? Lembrando que eu comentei no comecinho, a Mitutoyo lançou o MCosmos em 1996, lá se vão 25 anos. De lá para cá, a Mitutoyo desenvolve ano a ano diversas tecnologias inovadoras, sempre melhorando, aumentando a velocidade, aumentando a exatidão, melhorando a facilidade de uso, e essas melhorias vão sendo incorporadas, às vezes, em hardwares novos, sensores, máquinas novas, né? E para acompanhar essa tendência, tem que ir desenvolvendo também o software junto, né?
Então, quais são as tendências mais importantes que a gente enxerga hoje na metrologia do ponto de vista aqui da Mitutoyo, né? Primeiro, a medição inline, que é medir em processo, instalando máquinas direto no chão de fábrica. Máquinas, obviamente, preparadas para isso, né? Com compensação de temperatura, menos sensível à vibração, alta velocidade, arquitetura ou design, engenharia aberta para se comunicar com robô, linha transfer, se comunicar fisicamente, recebendo peças, pallets, lotes transportáveis, etc. As tecnologias de medição sem contato, né? Onde nós temos aqui tanto aplicação de laser, né? A medição a laser para você fazer digitalização de superfície, como a medição por câmera, onde você pode medir peças pequenas, flexíveis e deformáveis. Uma outra tendência muito importante é a tendência de aplicação multissensor, né? Onde você adiciona sensores diferentes numa máquina tridimensional, transformando ela numa plataforma multissensor de medição. Um exemplo incrível disso é a adição de um rugosímetro. Por que isso é incrível, né? Porque você medir uma peça grande, você tem bastante dificuldade de posicionar o rugosímetro em vários lugares e vai também tomar muito tempo de você ficar reposicionando. Tem peças que têm ângulos complexos, lugar de difícil acesso, e com a tridimensional, você tem todas as posições do cabeçote, que é multiarticulado, que indexa para posicionar a ponta do rugosímetro no lugar onde é necessário. Lógico, para trabalhar com isso, você precisa também de um software, comentei lá no comecinho, que é o SurfPack, que faz análise de rugosidade, diversas análises aí com mais de 45 parâmetros distintos de rugosidade. Outro sensor bastante interessante, que eu gosto também, porque muita gente não conhece, é o MPP10, que ele é um sensor de medição de rosca. Ele é uma probe finíssima, uma haste, como se fosse uma agulha, que entra dentro de um perfil de rosca interna, perfila ele, copiando esse perfil e medindo todos os seus parâmetros de rosca, né? Isso traz uma função nova, que é automatizar a medição de rosca através da aplicação tridimensional. Os cabeçotes de medição 5 eixos, que tem a grande versatilidade de medir com várias posições e muita velocidade. Esses cabeçotes, conhecidos como Rivo e PH20, eles só podem ser utilizados em versões novas do software. Então, mesmo que alguém tenha uma máquina um pouquinho mais antiga, queira fazer um retrofit, troca de componentes físicos para deixar ela atualizada, tem que trocar também o software, fazendo um upgrade do software. Aplicação de programação offline, que é através do modelo matemático, comentei já um pouco, você acelerar a preparação dos programas de medição. Então, todas essas tendências, elas são possíveis em máquinas atuais e até máquinas anteriores, até uma certa idade, né, de máquinas, através do upgrade do software Micosmo, né? Então, são muitas funcionalidades em hardware e software que são adicionadas. Aqui um exemplo bem prático da aplicação das máquinas de medir com o software Micosmo atual e um MergeLink também atual em chão de fábrica. Aqui é uma fábrica modelo, né, onde você vê uma linha toda automatizada de diversas peças diferentes que vão sendo transportadas pela linha, e algumas peças passam por dentro da máquina, para na máquina, que é uma Kogami, uma máquina de adaptação que pode ser instalada em qualquer lugar. Nesse caso, ela está instalada num pórtico. Essas peças param embaixo dessa máquina, a Kogami faz a medição bastante rápida e ela segue na linha de medição para o seu caminho. Pode ser segregado, se estiver fora da tolerância, pode seguir para uma outra fase do processo. Aqui também tem uma outra máquina para aplicação inline, que também pode receber essas peças. Nesse caso, a MyStar não está conectada com a linha transfer, ou uma pessoa pega e coloca a peça lá, ou um braço de robô estica essa peça até aqui e coloca nela, e essa linha segue, indo para outras etapas do processo, com outros 2 exemplos de máquina bastante espetaculares para aplicação em processo. A MAC 3A, que é uma máquina aberta com a mesa giratória, ela é uma máquina que mede com o braço horizontal, muito rápida, e com capacidade maior que Kogami e MyStar. E aqui, seguindo a nossa linha de produção, aqui à esquerda, nós vemos a MAC V, que é a máquina maior de todos, chega a ter eixo com mais de 1000 milímetros e grande capacidade de carga para receber peças grandes, como um bloco de motor em aplicação em processo. Inclusive, temos instalado uma aplicação bem parecida com essa.
uma peça grande, com um robô grande, e sendo alimentado a peça direto aqui na MACV para medir em processo de fabricação. E tudo isso monitorado em tempo real pelo software de estatística que está instalado em cada máquina e as suas versões de monitoramento remoto, como essa estação aqui, que são versões supervisórias, onde uma pessoa que está à distância, um gestor, um supervisor, pode estar monitorando o que acontece no processo em tempo real. Uma outra boa razão para fazer o upgrade do MCosmos é a gente aplicar algumas novas tecnologias, como a MyStar, né? Que é uma máquina de alta velocidade que chega a ser 40% mais rápida que uma máquina comum devido à sua aceleração. Uma máquina como essa tem escala absoluta, tem uma série de tecnologias incorporadas que exigiu a mudança do sistema de leitor, escala e contador, né, controlador. Então, essa mudança também traz a necessidade de um software novo para ter a melhor aplicação da máquina. O MyCat Planner, que é um software de programação automática, também é uma dessas tecnologias que exige versões novas do MCosmos. Então, depende se você tem uma máquina um pouquinho mais antiga, atualiza o MCosmos, adiciona o MyCat Planner e você vai ter aquele ganho de funcionalidade de fazer programas de medição com o arquivo CAD em coisa de 15, 30 segundos, se você tiver o arquivo com o PMI incorporado. Só para lembrar, o PMI são aquelas informações de manufatura do produto que vem incorporado no arquivo, trazendo inclusive o GDIT dentro. E os cabeçotes 5 eixos, que chegam a ganhar aí 40, 50, até 60% mais do tempo de medição, dependendo da complexidade da peça. Quanto mais complexa, mais o cabeçote 5 eixos ganha e tem retorno na aplicação, reduzindo o tempo de medição, né? Seguindo um pouquinho adiante, obviamente, né, se você tem um software mais atual, você vai resolver problemas mais complexos, né? Às vezes, uma função que não existia no passado, vou dar um exemplo banal, como, sei lá, uma intersecção entre plano e cone, que talvez lá em 96 não existia com a facilidade que hoje existe, hoje te permite resolver um problema muito mais fácil, porque estão incorporados todo esse desenvolvimento dos últimos 25 anos no software, né? Então, a gente faz questão de lembrar que ele é um software que tem história, porque a história significa o contínuo desenvolvimento da aplicação. E esse contínuo desenvolvimento de aplicação vai resolvendo problemas novos. Quando ele foi lançado, não existia, obviamente, né? Não deixa de ser importante você interpretar a aquisição e aplicação do upgrade de software como uma educação continuada. Por quê, né? Porque se o software traz as mais novas tecnologias, quem está na prática trabalhando na indústria tem que se atualizar com uma educação continuada. E ao comprar um software desse, você vai receber esse treinamento de toda essa nova funcionalidade, e isso inclui também, às vezes, mudança de jargão, de verbetes, de temas que vão surgindo, né, como o tema da indústria 4.0, que, sei lá, 8 anos atrás não se falava, mas hoje se fala, o tema de conectividade, né, existem vários temas que vão surgindo na indústria, que estão incorporados no software, e para isso você precisa receber um treinamento para se atualizar quanto ao software também, né? Então, é um outro benefício suplementar você trabalhar com a educação continuada através do upgrade do MCosmos. Algumas funções da versão mais nova, né, que a gente tem, que é a versão 4.3, eu vou explicar rapidamente aqui. São algumas, existem várias funções, né, precisando saber todas, a gente tem material para enviar, que algumas delas eu vou mostrar. Atendimento à atualização de norma GeoPac, como eu tinha comentado lá, atendimento à norma ISO de GDIT. Essa norma sofreu uma atualização há poucos anos, e antes algumas formas de notação não eram atendido pela norma, e por consequente não era atendido pelo software. Com a atualização da norma, a gente modificou o software e ele atende todas as versões de normas atuais de GDIT. Nova forma de selecionar as pontas. Quem usa a máquina sabe, né? Tem um cabeçote à ponta, para você chamar essa ponta no momento de troca de ponta, a forma mais comum é você chamar pelo número, ponta 1, ponta 2, ponta 3. Mas, às vezes, a pessoa tem mais facilidade de saber que aquela ponta, em vez de ser a 3, 4 ou 5,
ela é a ponta que está a 45 graus num determinado eixo A, por exemplo. Então, é uma outra forma da pessoa rapidamente identificar a posição e ângulo de ponta que ela está, para chamar isso durante a preparação do programa e o uso da máquina, né? Aplicação da compensação de temperatura, né? Ela tem compensação de temperatura, essas versões mais novas, que se aplica a máquinas que têm os sensores, obviamente. Você tem que ter esses sensores que encostam no material e estão conectados com os eixos da máquina para compensar a temperatura. Essa compensação serve, lógico, para ajustar a medida no caso de peças medidas em ambiente que variam, né? A gente tem máquinas que chega a compensar de 10 a 40 graus, né? Então, tem cliente, às vezes, que tem máquina um pouco mais antiga e não tem nem a função, nem o sensor. Então, às vezes, dá para fazer um retrofit adicionando o sensor para depois usar o software. Relatórios com ícones de GDT. Esses relatórios é uma tendência atual, de você, em vez de ficar lendo um número ou um nome complexo lá, você vê um desenho, né, com a notação geométrica da característica, uma planeza, uma circularidade, um paralelismo, bate o olho nesse símbolo que é fácil de reconhecer e já vê a sua tolerância comparada com o nominal e o seu desvio, né? Se tem uma barra verde, está dentro da tolerância, se tem uma barra vermelha, está fora da tolerância, então rapidamente se identifica e interpreta o relatório de maneira mais fácil. Isso é uma funcionalidade da versão 4.3 atual. Uma outra funcionalidade, já tinha comentado, né? É o suporte à comunicação Profinet e Profibus, que são padrões de comunicação por rede industrial, e o ponto de intersecção entre contorno e plano, ou cilindro, ou esfera, que é uma função, são 3 opções de intersecções nova que o MCorrus oferece, né? Uma outra coisa interessante que essas versões novas têm também é um módulo chamado Quick Launch. Esse módulo, ele é muito legal, porque ele facilita que qualquer pessoa possa pôr a peça na máquina e iniciar um processo de medição. Então, não precisa ser um metrologista, não precisa ser um especialista em programação. A pessoa ali da produção, né, pode vir com a sua peça, trazendo da sua máquina operatriz, olha para o monitor touchscreen, identifica pela foto qual é a sua peça, dá um clique na imagem e já inicia o programa de medição, né? Essa função, ela se desenvolve muito bem adicionada com os nossos kits de fixação da linha Comig, porque você pode deixar um receiver, uma parte fixa, onde você tem 3 pontos de receptáculo, e você adiciona o berço ou kit de fixação modular, né, nesse receptáculo. Então, você tira e põe peças diferentes, sempre no mesmo lugar, na mesa da máquina, e com programas já preparados, basta clicar na imagem, sem o uso de mouse, inclusive, porque você pode aplicar um monitor tipo touchscreen. Então, acho que facilitar o acesso da máquina para pessoas comuns usarem, desmistificar, né, que a máquina é só para laboratório, é só para o especialista de avental branco, é bem importante. Lógico que vai ter sempre aquela pessoa que entende mais, que programa, que desenvolve, que melhora a aplicação da tecnologia, mas qualquer um pode usar alimentando uma peça com esse recurso Quick Launch, né? Outras funções importantes são de monitoramento, né? São funções, 2 módulos incorporados também. Um é o Status Monitor, que é standard, e outro que é o Condition Monitor, que é opcional, né? Então, esse da esquerda já é standard na 4.3. O Condition, que não existia, ele é opcional, mas é possível adicionar comprando separadamente. Vou explicar um pouquinho mais aqui na frente. O que faz o Status Monitor, né? Ele monitora o status da máquina em característica como tempo de ciclo, que a máquina ficou rodando, tempo ocioso, tempo de preparação, quanto tempo levou a preparar a máquina, de desmontagem, montar e desmontar, tempo de inatividade por alguma razão, de repente faltou peça, alguma outra coisa, né, para a produção. Informações muito úteis para planejamento de produção, automação, dados em tempo real e melhoria de operações, né? Então, essas informações são de gerenciamento de dados para tirar a máxima performance da máquina. Inclusive, isso permite tomar decisões, como se você precisa investir em mais uma máquina ou outro meio de medição,
estudando como é aproveitado o tempo da máquina, né? Basicamente, o que o Status Monitor diz é isso, como é aproveitada a produtividade dessa máquina. E você pode melhorar isso através da gestão desses dados. E isso é uma tendência de 4.0, né? De indústria 4.0, a gestão completa dos dados, e a gente consegue isso porque máquinas atuais têm um controlador que permite fazer todo esse monitoramento, inclusive com geração de logs para outros estudos, além de publicar no Status Monitor. O Condition Monitor já tem uma função um pouco diferente, né? Ele é um diário de bordo para checagem da saúde da máquina. Ele é muito aplicado, por exemplo, numa manutenção preditiva, né? Onde você vai ver ao longo dos anos quanto tempo essa máquina funcionou, quantos toques o cabeçote deu, quantos metros ela percorreu, né? Se houve alguns pequenos alertas de problemas, como baixar a pressão do ar comprimido no meio de uma operação. Então, tudo isso indica possíveis problemas que você vai gerando dados que você pode monitorar e, com isso, prever, né? Se você fizer um estudo apurado, você vai chegar à conclusão que um cabeçote tem uma vida útil, que ele tem X milhões de toques. E acompanhando pelo software o desenvolvimento do uso da máquina, você vai ver como se aproximar do fim da vida útil de um sensor e não vai ser surpreendido com a parada repentina aí, né? Então, é um módulo bem interessante, lembrando que o Condition é opcional e o Status Monitor é standard da versão 4.3. Algumas características aqui do Condition. Temperatura, ele mede a temperatura do ambiente. Lógico, isso para máquinas que têm essa funcionalidade, como a nossa série Crista V, que já traz, e mais Star, que já traz a medição da temperatura do ambiente, da peça, de cada eixo da máquina, né, ele pode medir a temperatura, do probe, a quantidade de toques, a quantidade de scanning que foi realizado, quantidade de rotações do cabeçote, quantas trocas de pontas foram feitas, né, os erros que já aconteceram, as colisões, a sobrecarga no motor, às vezes por um pico de tensão, às vezes por algum problema elétrico que pode surgir ao longo dos anos, o erro de overspeed, que é aquele excesso de velocidade que máquinas tinham, né, causando um erro. Independente da tecnologia do erro causado, esse software vai monitorar esses erros e vai criar registros para você gerenciar isso, fazendo uma manutenção preditiva. O curso de cada eixo, o quanto cada eixo tem se deslocado, né, o quanto está utilizando de cada eixo, o tempo de medição e o tempo da máquina ligado / energizado. Aqui pode até entrar uma certa gestão de economia de recurso elétrico, né? Se você perceber que a máquina passa muito tempo ligada e sem uso, por exemplo, né? Então, são parâmetros bastante interessantes de uma visão moderna sobre como usar uma máquina, gerenciando ela através de vários dados. E todo esse sistema, pessoal, ele junto, né? Todas as funções do software, essas aplicações que nós falamos de máquinas abertas, aplicada no chão de fábrica, compensação de temperatura, eles compõem um sistema que a Mitutoyo chama de Smart Measure System, porque além de ter uma máquina aplicada em chão de fábrica, ela está conectada com 3 poderosos softwares de análise, né? Só para a gente relembrar, o Status Monitor, que ele monitora o status operacional da máquina, né? O Measure Link, que monitora o processo, a qualidade do processo, o seu incremento, né? A sua capabilidade, né? Com quantos clientes avaliam os seus fornecedores pelo CP e o CPK produzido, né? Então, esse software permite essa análise, esse subsídio, né? Sobre a capabilidade de um processo. E o Condition Monitor, que monitora as condições da máquina, garantindo aí possibilidades de manutenção preditiva no futuro, né? Então, são várias funcionalidades diferentes, todas elas agregadas pelo upgrade do software Micosmo, né? A gente tem bastante consulta, a gente faz inúmeras ofertas mensais de clientes interessados em pegar tridimensionais antigas e fazer um upgrade. Isso é uma coisa interessante porque se o software funciona desde 96 e tem clientes que têm máquinas anteriores a esse software, que não era nem for Windows, era for DOS, né?
e é possível ainda fazer um retrofit barra upgrade, significa que esses equipamentos têm grande durabilidade, equipamentos que duram 25, 30 anos, e por isso que é importante entender a evolução do upgrade, para ser escalando a funcionalidade da máquina, adicionando software, independente do hardware. Lógico, existem limites, existem estados de conservação, existem equipamentos que estão danificados, e aí peças de 20, 30 anos atrás talvez não exista mais, há algumas dificuldades quanto ao hardware, mas quanto ao software, a gente conseguindo funcionar essa máquina e trocando seus sistemas no extremo, né, de escala e contador, a gente consegue fazer um upgrade de software. Então, essa é a visão geral aí das vantagens do upgrade do MCosmos. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, e eu queria caminhar aqui para finalizar o evento com uma pequena homenagem, né? É uma pequena e singela homenagem ao Dia do Metrologista, né? Eu também me considero um de vocês, né? Eu também sou um metrologista, e hoje é o dia do metrologista. Interessante que esse dia ele foi instaurado em 26 de junho de 1862 pelo Dom Pedro I, Dom Pedro II. Ele introduziu isso no Brasil junto com o sistema métrico decimal. Então, a partir do sistema métrico francês, ele introduziu o sistema métrico no Brasil, e o sistema métrico está diretamente ligado com a medição, e ele introduziu o dia do metrologista. Esse é o dia nacional, tá, pessoal? Existe um outro dia, que é o dia internacional, que é comemorado por outras instituições. Mas o Inmetro, aqui, que controla a metrologia no Brasil, a partir de 1973, comemora esse dia. Aqui tem um link para a página oficial que trata do tema. Então, estamos fazendo aí, além da comemoração do Dia do Metrologista, 25 anos de MCosmos, 25 anos de evolução. Por isso eu trouxe um bolinho aí para comemorar. Infelizmente, vamos ter que comemorar à distância. No próximo aniversário, vocês vêm aqui na Mitoy e nós vamos cortar um bolo e comemorar juntos. E trago uma foto, inclusive anterior ao MCosmos, porque essa foto é de uma máquina B504, onde estava eu ali, na minha idade tenra ali, utilizando a tridimensional no showroom da Mitutoyo, com o MCosmos 3. Esse software é o MCosmos 3, é o Geopack 3 4DOS. Então, se o MCosmos já tem 25 anos, essa foto tem um pouquinho mais, ela tem uns 26 anos, né, deve ser de 95, e aqui eu me despeço, agradecendo aí a atenção valiosa de vocês, espero encontrá-los em breve pessoalmente, né, a gente está batalhando todos juntos com as tecnologias virtuais para continuar atendendo. A gente fica à disposição, tem o pessoal no nosso chat, a gente agradece bastante e fica aqui um abraço forte da Mitutoyo. Até a próxima, pessoal.